Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui de assunto hoje muito assim importante, um assunto muito precioso e onde a gente vai assim aprender que dignidade não se negocia. Né? Vou repetir, dignidade não se negocia. Né? Então, quando a gente vive a nossa verdade e a prosperidade acontece, né? Resumindo bem isso, coisas bem triviais. Se o seu gás durava 30 dias, ele passa a durar 45 dias. Né? Se a sua força, a sua energia vinha X, ela passa até a diminuir. E às vezes você até gastou mais. Né? Na sua cabeça você até gastou mais. Então, é porque nós somos deuses, né? E nós somos co-criadores. Então, o que, que acontece? Quando a gente assim, tem uma felicidade interna, isso quer dizer que nós estamos em alinhamento com o nosso eu superior. Né? O que é o nosso eu superior? Nosso lado Deus. Né? Nosso Deus. Então, todo o universo passa a trabalhar a nosso favor. Né? Então, o que, que acontece? Muita gente, mas quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. Né? Muita gente não aguenta mais o casamento. E não é só casamento, às vezes não aguenta mais aquele tipo de trabalho, aquele tipo de patrão, aquele tipo de vizinho, aquele tipo de, de relacionamento, às vezes até é, profissional e paciente. Então, quando você não aguenta mais a situação, né? Então, eu tenho medo de magoar essa pessoa, eu tenho medo de magoar a família, eu tenho medo em se magoar, né? E o término de um relacionamento ruim, seja ele com quem for, até profissional e paciente, seja o que for, né? Faz assim com que as pessoas evoluam. Então, quando você pensa assim, que você vai magoar algumas pessoas, que você não vai seguir a regra da sociedade, na verdade, quando você tem a coragem de pôr fim numa coisa que está fazendo mal, né? Está fazendo mal, não só para você, como está fazendo mal para o outro, e às vezes para as pessoas que estão ao redor, né? E então você faz com que as pessoas evoluam. Muitas com o término de um relacionamento, quando eu falo término de um relacionamento, não é só casamento, não. É qualquer tipo de relacionamento que está ali ruim. E também paciente e cliente. Quando você faz isso, às vezes o seu cliente evolui mais do que se tivesse continuado a terapia. Ele leva um choque. Né? Puxa, essa pessoa está fazendo acordar, ela não quer mais tratar de mim, né? Não quer mais continuar essa terapia. Então, às vezes, o choque ali, você faz com que a pessoa evolua, né? E, e quando a gente continua um relacionamento que está ruim, seja o que for, né? Inclusive, eu estou falando inclusive o casamento, é, na verdade, estamos prejudicando essa pessoa, esse cliente, esse vizinho, seja o que for. E a pessoa assim que achamos que estamos ajudando, na verdade estamos prejudicando, né? Fazendo de conta que não estamos enxergando a manipulação da pessoa. Então, não podemos viver a vida do outro, não podemos viver a vida do outro. Ou estamos assim, às vezes assim, como nós estamos saturados com uma amizade vampira, né?
que a pessoa não fala com você, não se importa com você, já fez um monte de maldades, mas quando aperta demais o calo, ela não tem ninguém ali para ela enganar, então ela vai procurar você para emprestar um dinheiro, né? Então, e você ajuda quando você choca essa pessoa. Além de não emprestar, mas você ainda está nessa, né? Você ainda está nessa, você não vai ter nenhum trabalho de bloquear a pessoa. Lógico que a pessoa vai te tirar da frente dela, porque ela vai ficar muito com raiva e envergonhada, né? Então, nós devemos sempre acabar com aquilo que nos faz mal. Sempre acabar com aquilo que nos faz mal, né? E 2026, esse ano que nós estamos, é um ano de viver a verdade. Tem pessoas que já percebem que houve uma mudança no ar, uma mudança no universo, né? E pessoas assim mais acomodadas, mais NPCs que eu falo, né? Mais figurante no mundo, não percebe. Não percebe, acha que está tudo igual. Mas pessoas, poucas pessoas mais espertas já percebeu, né? Que essas poucas pessoas já estão vivendo na quinta dimensão, né? O que é viver na quinta dimensão? Tudo se torna mais fácil para essas pessoas, tudo se torna mais fácil, resultados mais rápidos, e pessoas que estão acostumadas a manipular não conseguem, né? Então, o que é viver a nossa verdade? É cuidar da nossa energia, né? Manter nossa energia elevada. E é nossa missão nesse planeta, né? O universo não é esforço, né? Porque se você está feliz, não existe sacrifício. Não existe sacrifício. E desapego, só os fortes sabem o que é isso, né? Desapego, né? Você desapegar de tudo. E eu já disse assim, uma mãe que acha que o filho não pode mudar de cidade, não pode mudar de estado, não pode mudar de país, mas como ele vai me deixar? Eu até agora cuidei dele, né? Então, esse desapego de tudo, desapego, só os fortes sabem o que é isso, né? Mesmo um cliente que ele fica manipulando você, você está marcando a primeira sessão, ele fica manipulando a situação, achando que está te magoando, quando ele está se auto-magoando, só atrasando o processo evolutivo dele, né? Então, se você já é desapegado, você deixa o outro brincar à vontade, né? Até ele cansar. Então, quem oferece pouco, revela muito, né? Quem oferece pouco, revela muito, né? E porque assim, ele fica medindo a sua tolerância, né? E quem precisa controlar a quantidade de atenção que dá, né? A pessoa fica controlando a quantidade de atenção que dá. Depende da reação que recebe, né? Depende da reação que recebe, fica dependendo da reação que recebe. Então, a pessoa que oferece migalhas precisa que você continue ali, né? Precisa que você continue ali. Precisa que você permaneça previsível e reagindo, né? Ai, marquei, não vou. Ai, marquei de novo, não vou, né? Ou a pessoa ficou de fazer um serviço para você, você já pagou, ela não aparece, né? E a pessoa gosta, por mais que ela não tenha evolução, ela gosta de ver você irritado, que você seja previsível, que você reaja àquilo, né? Porque se você parar, o controle acaba. Então, pare de confirmar o jogo, né? Deixa a pessoa à vontade. Um cliente faz assim para mim, marca, não vem. Eu falo, fique à vontade. Fique à vontade. Só vem assim se seu coração achar que deve vir, né?
E não se sinta obrigado a nada, não faça nada que você não tenha vontade. Então você não está confirmando o jogo. E ele começa a jogar sozinho. E o desapego verdadeiro é a ausência de dependência. Não depende daquela situação, né? Então, esse é o verdadeiro desapego. Você não é apegado a nada. E mantém a sua postura intacta. Então, algo muda. Quem dá migalhas tem medo de se envolver, né? Marca, desmarca, fica dando migalhinhas. Então, tem medo de se envolver, medo de se sentir vulnerável. Então, independência assim, emocional sinaliza estabilidade, e estabilidade transmite segurança. Então, ele está brincando sozinho, né? Porque você já disse para ele, fique à vontade, né? Quem dá migalhas raramente é estável. Quem dá migalhas raramente é estável. Então, sabe aquelas pessoas assim que perguntam tudo para você, você responde, e às vezes ela nem para falar obrigado, né? Porque são pessoas que não são estáveis, são pessoas que sofrem muito, né? Sofrem muito. E então você pergunta assim, eu tô aceitando esse casamento, esse relacionamento, a situação, por quê? Porque quero, né? Ou porque tenho medo de não ter nada melhor. Medo de ficar sozinho, recomeçar, não ser escolhido por mais ninguém, né? Então você vai empurrando aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele casamento. Ai, Maristela, eu não empurro, é só ver quantas doenças você roda em você no mês, né? Quantas doenças você tem crônica, autoimune, você está sempre indisposto, sempre nervoso, hipertensão. Então, é só dizer para mim o que acontece e aí você vai saber, né? Porque se eu vivo um relacionamento realmente feliz, se eu sou realmente feliz, eu não tenho como ficar doente. Eu não tenho como ficar doente, né? Então, às vezes a pessoa tem medo de não ser escolhida mais por mais ninguém, seja homem, seja mulher, né? Então, pare de romantizar a frieza do outro, né? O outro não faz nada por você e você fica romantizando a falta de investimento do outro. Seu maior poder é ir embora sem desmoronar, né? Seja o problema que for na sua frente, né? E seja até financeiro. O poder está em não desmoronar. E quando você internaliza isso, seus olhos é mais firme, a sua fala é mais pausada, né? A ansiedade é sinal de desalinhamento, né? Tem pessoas que são muito ansiosas. Antes de realmente chegar na primeira consulta, a pessoa desmarca às vezes várias vezes. Tem paciente que já chegou aqui, eu sei pela câmera, se não estiver vendo, eu tenho assim, as secretárias que estão vendo. Às vezes a pessoa dá a volta 10 vezes para mais. Vou ou não vou? Entro ou não entro? Geralmente são pessoas que já fazem algum tipo de análise com alguém, não deu resultado ou deu pouco resultado. Então, ela fica bem confusa com tudo aquilo. Ela se torna narcísica, né? Ela se torna narcisista, né? E você decide então você decide assim que você não negocia respeito, não negocia reciprocidade, não negocia constância básica, né? Então, se não há clareza, você não se aprofunda. Se não há prioridade, você não prioriza. Isso não é frieza, é alinhamento. Então, vamos lá. Quem dá migalhas depende da sua desorganização emocional. Então, o controle ele só funciona
onde existe controle cego. Mente forte define limite. Mente forte aceita a consequência. Né? Se eu coloco limite, eu tenho que aceitar a consequência. Se alguém quer entrar na sua vida, vai demonstrar, tem que demonstrar que quer entrar, seja para sua vida, para terapia, seja o que for. Vai demonstrar, tem que demonstrar com constância, tranquila, e isso é raro. Isso é raro. Não seja acessível demais para qualquer um, né? Para qualquer pessoa. Né? Acesso de nossa energia, atenção deve ser consequência de reciprocidade, não recompensa de interesse mínimo. Né? Então você não persegue, não implora e não compete. Quem te dá pouco está mostrando exatamente o quanto acredita que você aceita. Né? Então, redefina o jogo, apenas com postura. E postura, quando sustentada com disciplina emocional, transforma a forma como as pessoas te tratam. Né? Então, quem decide investir de verdade, terá que investir ao seu novo padrão. Né? Não se trata de usar o ponto fraco de alguém. Não se trata assim de se trata de nunca mais expor o seu ponto fraco, né? O que é ponto fraco? A pessoa está fazendo um monte de maldade e você reage. Não, você não reage. Fica à vontade aí. Fica aí à vontade no seu joguinho. Vai, vem, fica no seu joguinho aí, né? Se você, a hora que você quiser parar de jogar e eu aceitar, nós podemos negociar aqui uma terapia. Mas eu posso também realmente não querer mais jogar com você, né? Então, tenha a capacidade de dizer não. O medo de desagradar, né? Faz com que você fique mal. Nossa energia é preciosa para gastar com quem não quer evoluir. Né? Desde que cada um carrega o peso das suas próprias escolhas. Então, quando reclama os seus problemas para os outros, né, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Quando você fica reclamando o seu problema para os outros, 80% não se importa. Né? Presta atenção nesses coleguinhas que ficam contando a vida ali para o Facebook, contando a vida para o Instagram, contando a vida nas redes sociais. Ai, olha como estou aqui agora. Ai, não sei o que, né? Porque quando você reclama os seus problemas para os outros, 80% não se importam. E os 20%, Maricela, 20% ficam felizes por você tê-los. Né, coleguinha? Então, guarde as suas dores para o seu terapeuta. Guarde as suas dores para o seu terapeuta ou para o seu travesseiro. Feche o seu quarto, fale com a parede. Né? Porque ninguém fica apostando em cavalos mancos. Né? Ser bom é uma escolha de quem tem poder para ser mal. Presta atenção. Ser bom é uma escolha de quem tem poder para ser mal. Às vezes a pessoa, por a gente ser boa, vai abusando, mas a pessoa que ela sabe ser boa, ela tem muito poder para ser mal. Mas prefere não ser. Ser inofensivo não é virtude, é impotência. Então, quando uma pessoa fica fazendo muito mal, se aproveitando de você, se aproveitando, né? E você é inofensivo, não é virtude, é impotência. Né? Tem a capacidade de ser perigoso ou perigosa quando necessário, né? E de dizer não, de se defender até agressivamente se for preciso. Não necessariamente fisicamente, mas eu digo assim, um não forte. Chega, né? E um não bem colocado. E lembra assim que o cachorro pequeno,
ele late muito. Sabe por que ele late muito, os cachorrinhos pequenos? Você viu os cachorrinhos pequenos? Eles ficam latindo. Se você entrar numa casa e tem cachorrinho pequeno, ele late muito. Ele fica latindo, ele não para de latir. Por que ele late, Maristela? Porque ele tem muito medo. Ele tem muito medo. Essas pessoas que ficam falando muito, que fazem um monte de maldade, que tiram a sua privacidade, são cachorrinhos pequenos. Eles têm muito medo, né? Porque o cachorro grande apenas observa, né? O cachorro grande apenas observa, ele não tem medo, ele apenas observa. Então aprenda a ser grande, né? Aprenda a ser grande. Mantenha a serenidade de quem domina, né? Evite entrar assim em competições onde o prêmio é menor que o custo da briga. Vou repetir. Evite entrar em competições onde o prêmio é menor que o custo da briga, né? Muitas disputas são armadilhas do ego. Então, mantenha um jardim secreto na sua mente onde ninguém entra, né? Tem coisas que você não conta para ninguém. Ah, vou contar para essa minha amiguinha porque ela é minha melhor amiga, mas você pode não ser a melhor amiga dela, né? Então, mantenha um jardim secreto na sua mente onde ninguém entra. A privacidade total em certos assuntos é garantia de sua liberdade. Amanhã aquilo a pessoa vira contra você, né? Usa a inveja alheia como termômetro de seu sucesso, né? Não se incomode com a inveja, né? A gente tem coleguinhas assim que, se você teve 2 filhos, colocou tal nome nos seus filhos, daqui a pouco ela vai ter 2 depois de você e vai colocar os mesmos nomes. Se você cortar o cabelo, ela corta. Se você enrolar seu cabelo, ela enrola, entendeu? Então, assim, mas tem outras coisas que as pessoas nos invejam, mas assim, use a inveja alheia, né, como termômetro do seu sucesso, né? Às vezes pessoas até no nosso sangue, até uma própria irmã, às vezes você gravou um vídeo, você está explicando muitas coisas que é bom para ela mesma, e se ela puder, ela vai criticar. Não vai criticar porque eu já bloqueei, mas se ela puder, ela vai criticar. Mas assim, é um termômetro, porque assim, se eu fosse um cachorro morto, ela não vai chutar. Ninguém chuta cachorro morto, né? Se ninguém está te invejando é porque não tem nada de valor, né? Se ninguém está te invejando é porque você não tem nada de valor, né? Se ninguém está te criticando é porque você não está incomodando ninguém. Então, use amuletos psicológicos, né? Não revele seus próximos passos, né? Se um relacionamento, emprego não tem futuro, abandone hoje. Abandone hoje, porque senão a doença chega. Muita gente assim fica com questões financeiras, casamentos assim que as pessoas não conseguem ter prosperidade porque estão infelizes naquele relacionamento, né? A persistência cega. A persistência cega não é força. É teimosia suicida, né? Você vai ficando doente, você está se suicidando. E sair na hora certa do relacionamento, seja ele qual for, é vitória, né? Sair na hora certa no relacionamento é vitória, né? Então, seja dono do seu tempo, aprenda a dizer não para convites, reuniões que não agregam valor. Tem muitas vezes coleguinha que, Maristela, olha, eu mudei nessa casa agora, eu estou dando uma festa, vem passar aqui algumas horas, sabe, porque vai ter muita gente. Claro que eu não vou. Eu agradeço, mas é claro que eu não vou. Vai rodar bebida, vai rodar cigarro, vai rodar a maconha, vai rodar muita coisa, né? Então, quando não agrega valor, é não, muito obrigada, né? E eu sou avarenta com as minhas horas, eu sou avarenta com as minhas horas. Dou muito valor pro meu tempo, né? Tudo passa, nada é eterno. Então, seja assim, inabalável, com assim, com a sua assim avareza nas suas horas, no seu tempo, né? E
Então, não somos assim, é, não somos assim cínicos, somos despertos, né? Você é cínica, Maristela, não, eu sou desperta. Não somos cruéis, somos protegidos. Nossa verdadeira fortaleza é nossa mente blindada. Nossa mente blindada. O destino pode trazer tempestades. Tempestades. E várias tempestades no mesmo dia. Mas somos nós, né, quem seguramos o leme. Nossa vida é nosso reino, né? Governe com sabedoria. A sua era de ouro começa agora. Então, o que é viver na quinta dimensão, Maristela? Viver na quinta dimensão, na 5D, é viver de dentro para fora. Né? Se dentro de mim está tudo arrumadinho, nada fora vai importar. Mudança na nossa engenharia interna e o início da soberania real. E nós se tornamos assim dono da nossa atenção e, portanto, dono da nossa realidade, né? Nós percebemos esse momento assim em que a prisão onde a gente vivia não tinha grades, né? Essa história de que nós estamos dentro da Matrix, é como se tivesse um domo, né? Não, nós não estamos um domo, nós não estamos presos por uma Matrix, né? Essa prisão que nós pensamos que vivemos não tem grades. As grades estão aqui no nosso emocional. Apenas um sistema de crença que você aceita como lei. Né? Você não frequenta a igreja, então você é herege. Né? Então, um sistema de crenças que você aceita como lei. Você sempre acorda e o mundo continua o mesmo. Mas você está lá com as suas crenças, mas você não tem, assim, mais ganchos onde costumava se pendurar. Né? Então, eu pergunto assim, você está disposto para abandonar a sua identidade de vítima? De vítima, né? E aquela irmã teve, eu não tive. E aquela irmã lá casou com um rico, eu não casei. Meu vizinho não sei o que, eu não, né? Então, se você está pronto para abandonar a sua identidade de vítima e do vício da reatividade, a pessoa relou em você, você dá outro tapa. A pessoa relou, você está dando um tapa, né? Falou qualquer coisa, você está lá reagindo. Então, está disposto para abandonar essa sua identidade de vítima e de vício de reatividade, né? A pessoa fez, você faz pior, né? Muita gente, muita gente mesmo vive assim, né? Para experimentar a solidão lúcida de quem, assim, é verdadeiramente livre, né? Verdadeiramente livre, né? Ou o medo de não ser validado pelo rebanho, né? Então, eu não vou me separar, Maristela, porque aí eu não vou ser validada pelo rebanho. O que é o rebanho, né? Você participar de alguma seita religiosa. Você sempre, eu não vou na igreja católica, mas eu tenho um terreiro. Ou eu sou kardecista, ou eu sou budista, ou eu sou evangélico, né? Então, eu preciso participar de um rebanho, ser um carneirinho, né? Participar de um rebanho, porque eu tenho medo de não ser validada, né? Então, ainda é mais forte do que o seu desejo de despertar. O meu desejo de despertar sempre foi muito mais forte desde criança. Desde criança. O nosso mundo não é lugar para onde não é um lugar para onde você vai, né? É uma frequência que você sustenta. Uma frequência que você sustenta. Mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Está tudo desmoronando e você está segurando a sua frequência alta, né? Você não muda a sua vida consertando o cenário externo. De jeito nenhum, apenas para se encontrarem no mesmo padrão de sofrimento, né? Agora, o que é muito importante, que eu vou dizer também,
é que você não pode morrer antes de concordar em deixar a Terra, tá? Ai, foi a Covid que matou minha mãe, foi a Covid que matou meu pai, foi, foi o Bolsonaro que não colocou as vacinas em tempo. Vamos parar de se vitimizar, né? De ser reagente. É, porque ninguém, nem eu nem você, nem seu pai que morreu, sua mãe que morreu, sua irmã que morreu, seja quem for, você não pode morrer antes de concordar em deixar a Terra, tá? Mesmo que você entre em coma, você está concordando com aquilo. Você está concordando com aquilo. E se você não voltar do coma, você também concordou com aquilo, né? Porque quando você opera numa frequência mais elevada, você começa a compreender isso, né? Morremos realmente na hora que nós queremos. Mas é a criança também. Tem muita criança com leucemia que a gente acompanha no hospital e que ela sabe que ali ela está sendo mais bem tratada, às vezes, do que quando voltar para casa. Ela vai voltar a ver as brigas horríveis dos pais, né? Não vai ter alimentação na hora certa, o pai vai achar que está brigando por causa dele, a mãe vai achar que é por causa o pai está desfazendo do filho, e a criança, então, ela decide deixar a terra, ela decide morrer, né? Porque não compensa, né? Ela voltar para casa de novo e ficar voltando para o hospital, né? Que só ela sabe o que se passa dentro de casa. Então, você não pode morrer antes de concordar em deixar a terra, né? Quando opera numa frequência mais elevada, né? E mesmo quando a pessoa tem mal súbito, sim, ela concordou, né? Ela veio concordando já na cabeça dela, que já estava cansando aquela situação, que ela pensou que aquela seita ia dar uma solução para a vida dela. E a esposa vai voltar com você, é no tempo de Deus, ou vice-versa. O marido vai voltar para você, é no tempo de Deus, e vice-versa, né? Então, a pessoa às vezes, morreu de mal súbito. A pessoa estava cheia naquela situação, que ele começa a cair na realidade que ele só foi enganado, né? Então, cair e rastejar é a parte mais fácil, né? Você cai, vai rastejar, é a parte mais fácil. Difícil é de levantar e se reconstruir, né? Cair e rastejar, todo mundo, acontece com todo mundo. Mas difícil é levantar e se reconstruir, né? Não vou sair desse casamento aqui nojento, que eu apanho fisicamente, eu apanho emocionalmente, eu apanho das todas as formas, mas eu tô caída, eu tô rastejando, mas eu tenho medo de sair fora e não conseguir se levantar e se reconstruir, né? Eu tá jogando fora desse rebanho. Eu não vou fazer mais parte daquele rebanho que aceita tudo. Então, a realidade é algo que emana de nós e não algo que nos acontece, né? Mudar nossa vida é reprogramação interna. Precisa, assim, mudar nossa vida é reprogramação interna, precisa, né? Seguida de paciência, né? Consciência não é um passageiro, é um piloto. Então, a minha consciência não é um passageiro, é um piloto. Não é um observador, é um programador. Então, segundo, assim, Zelande, né? Quando você atribui importância demais a qualquer coisa, né? Presta atenção, quando você atribui importância demais a qualquer coisa, né? Seja um objeto, seja uma pessoa, seja um evento, ou até mesmo a si mesmo, você cria, assim, potencial excessivo no campo de energia. O que acontece, então, Maristela, quando acontece isso? O universo que opera sobre leis de equilíbrio, né? Detecta seu pico de energia como uma anomalia, né? Então, presta bem atenção. O paciente marcou, eu estou dando muita importância para aquilo,
mais importância do que os outros que costumam vir, né? Então, o universo detecta que eu estou um pico de energia muito alto, a expectativa com aquele paciente, aquele cliente, ou com o meu casamento, ou com uma doença, ou com o meu trabalho, seja o que for. Quando ele detecta, o universo detecta esse pico de energia que está demais, né? Ele detecta assim, esse pico ele detecta como uma anomalia. Né? Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, uma anomalia. Então, imediatamente, ele mobiliza a força de equilíbrio. Ele mobiliza a força de equilíbrio. Então, o que acontece? Se manifesta no mundo físico como obstáculos, né? Então, se manifesta como no mundo físico como obstáculos. Como assim? Atraso, o cliente vai atrasar muito, ou ele vai falhar, ele não vai vir, vai ter impedimentos, alguém fica doente, ele não pode vir. Ironicamente, exatamente o oposto que você estava tentando alcançar com tanta intensidade, né? Zelande explica muito bem sobre isso, né? Duas pessoas que falam totalmente de uma forma muito bela, muito prática, muito clara sobre a nossa realidade, Bashar e Zelande, né? Eles falam de uma forma muito interessante, né? Então, o que acontece? Se o pico seu estava alto, ou se você precisa ainda aprender uma lição para ver se você está forte mesmo, que aquele cliente te avisa na última hora, né? Ou esse cliente, ele ainda está com uma expectativa muito grande e não consegue conter aquilo, às vezes uma criança, um filho dela, alguém ali, a mãe, alguém vai ficar doente, né? E vai ter um impedimento dessa pessoa vir, né, em tal lugar ou ir em tal situação, né? Ele explica isso de uma forma muito clara, assim, que eu achei muito interessante, assim, você tem uma tábua de 10 centímetros no chão, uma tábua comprida, imagine uma tábua comprida de 10 centímetros no chão, né? Vamos colocar uma tábua de 10 centímetros no chão de 3 metros. Ué, você anda nela até de olho fechado, não anda? Você anda nela e não cai, até de olho fechado, acho até engraçado, né? Você atravessa sem pensar. A mesma tábua agora, ele suspende, ela está suspensa, né? O que mudou? A importância que atribuiu ao ato de atravessar aqui tudo mudou. Consequências catastróficas, né? Agora eu tenho medo de cair. É 10 centímetros só. Eu tenho medo de cair. Essa importância vai gerar o quê em você? Medo, tensão, tremor nas pernas, paralisia, entendeu? Essa mesma situação acontece quando você vai numa terapia em que o profissional está te falando: já faz 3 anos que você faz tal terapia, mas você está assim? Olha, eu vou te propor uma terapia breve, de 10 sessões, de tantas horas, e você muda totalmente. Vai dar tremor, né? Pode dar até uma paralisia, alguém vai ficar doente, ele não vai poder vir. Ele vai vir, vem, mas ele vai ter muito medo antes. Está acostumado que nada acontece, né? Então você criou um potencial excessivo e as forças de equilíbrio, a sua própria biologia entra em pânico e garante que você provavelmente falhará. Então, quer dizer, você não vai conseguir chegar nessa terapia. Não dessa vez. Né? Não dessa vez. Você criou um potencial muito excessivo. Puxa, 3 anos jogado fora. Agora ela está dizendo aí que em 10 sessões minha vida vai mudar. Então, você vira um parafuso na sua cabeça. Né? Parece que o parafuso soltou, caiu. Deixa eu procurar. Né? Então, a solução de Zelande não é aumentar a paixão por aquilo. Nossa, eu estou apaixonada, não vejo a hora que chega o dia, né?
mas reduzi-la estrategicamente. Vou ficar tranquila. Eu vou experimentar. Se eu gostar, eu volto. Se eu não gostar, eu não vou voltar. Não vou fazer que nem eu fiz com a outra terapia, né? Com a outra situação. Então, Zelande diz assim: reduza a importância ou você criará resistência. Alguém vai ficar doente ao seu redor e você não vai poder vir. É muito interessante. A vida funciona dessa forma, né? Então, assim, eles falam assim, que você deve agir na paixão sem insistência no resultado. Isso é desapego. Né? Estou, assim, encantada. Vejo a hora de fazer esse tipo de terapia diferente, mas sem insistência no resultado. Isso é desapego, né? Então, apaixonado não pelo resultado, apaixonado pelo processo, pela ação em si, né? Pela ação em si. Então, o que atrapalha, Maricela? O que atrapalha é a crença de que sua felicidade depende daquele resultado específico. Nossa, eu tô até com medo de ir. Já fiz 3 anos de terapia e nada aconteceu, né? Não consegui me resolver. Dentro de mim não resolveu nada, né? E então, o que está atrapalhando? A crença de que sua felicidade depende daquele resultado específico. Quer dizer, eu vou lá, mas aí eu me frustro, entende o que acontece, né? Então, eu fico fugindo, eu fico querendo até que aconteça coisas ao meu redor para que eu não possa ir. E que você será, assim, destruído se não alcançar. Já pensou se eu vou? E vai ser a mesma coisa, né? Então, a paixão é pelo caminho. A indiferença é pelo destino. Não estou tendo um novo caminho aqui, eu vou. A paixão é pelo caminho. Indiferença pelo destino, né? Redução de importância. Não dê tanta importância. Puxa, eu perdi, eu investi 3 anos, não deu em nada. Deixa eu ir nesse lugar que está se falando aí, muita gente está se falando que é muito bom. Mas redução de importância, não chega com tanta expectativa, né? Se o motor superaquecer, ele não explode. Então não fica com tanta expectativa, né? Então, o que realmente impede de realizar nossas intenções, né? Como Zelande, como Bashar diz assim, o inimigo nosso é interno. O nosso inimigo, ele é interno. Uma crença, assim, limitante e baseada no medo, né? Pode ver que nós temos muito medo, muito medo. Qualquer coisa gera medo, muito medo. O medo é o vírus, né? É o medo que faz eu pegar o vírus. É o medo que, quando teve a pandemia, se o meu medo é menor do que o outro, o vírus vai no outro, que é mais fácil, que tem mais medo. Então, medo demais é um vírus, né? Quanto mais você alimenta assim a sua atenção no medo, na raiva, na euforia, no fanatismo, mais forte, o sistema se torna assim mais forte, assim, o sistema é político, religião, futebol. Então, assim, quando você é fanático por alguma coisa, né, seja futebol, seja pelo sistema, seja pela política, medo, raiva, veja, o sistema não se importa se você ama ou você odeia uma causa, né? Eu odeio o Bolsonaro. Eu não, eu odeio o Lula, né? Então, eu odeio futebol. Eu odeio pessoas que não têm tatuagem. Ou eu odeio pessoas que têm piercing. Veja, entendeu? O sistema, ele não se importa se você ama ou odeia a causa. Qualquer emoção intensa que você tenha é combustível, né? Você chega a brigar com o coleguinha porque ele não é Lula igual você. Você chega a tirar ele das suas redes sociais se ele não for bolsonarista, né? Você veja. Então, não interessa se você está amando, se está odiando fulano. Quando você tem uma emoção intensa por uma situação, é combustível para o sistema, né? E você doa a sua energia vital e desvia a sua própria linha de vida,
né? Então, Bashar nos explica que toda emoção negativa é um sinal de que você está acreditando em algo que não está alinhado com sua verdadeira natureza. E Vadim Zeland, ele é quando assim, ele chama até de pêndulo, né? Mas vamos colocar aqui, quando uma situação, seja uma situação política, te provoca raiva, é quando uma moda cultural faz você se sentir inadequado, uma notícia catastrófica te mergulha no medo, você está sendo assim puxado e fisgado, né? Se mordeu a isca, assim você doa energia vital, né? Então, você fica enroscado naquele pêndulo. É como assim? Você põe a isca lá, o peixe acha que tá a comidinha lá, ele vai pegar a comidinha e você, né? Você fisgou ele. E é assim, né? Que nós somos fisgados e a nossa vida não prospera. Porque a gente sempre ou ama muito uma situação ou odeia muito, né? Ou tem muito medo de muitas coisas. Então, você acaba sendo fisgado para alimentar aquela estrutura. Nesse processo, você desvia da sua própria linha de vida para uma linha que serve o sistema, né? E não a você. Assim, o sistema cresce e você se esgota, né? Os políticos ficam cada vez mais ricos, o futebol fica cada vez mais rico, qualquer situação vai crescendo e você se esgota, e sua capacidade de manifestar a sua própria, esgota a sua própria capacidade de manifestar a sua própria realidade. Então, diminui porque sua energia está sendo drenada para projetos que não são seus, né? Ai, o Bolsonaro, não é projeto seu, coleguinha. Ai, o Lula, não é projeto seu, coleguinha, né? Ah, o vizinho, não é projeto seu, né? E para de odiar ou amar de forma fanática qualquer situação. A defesa é simples, né? Segundo o Zelande, não reage, né? Você não reage a nada, né? Isso exige disciplina, né? Quando você não reage, né? O sistema, a situação não recebe energia e você permanece assim invisível para ele, né? O que você é, Maristela? Você é Lula? Você é bolsonarista? Você é quem no futebol? Você é Flamengo? Você é Corinthians? Não sou nada, né? Não sou nada. Não sou nada. Isso aí não é a minha energia vital. Não ganho nem perco nada com isso. Então, o sistema, a situação não consegue ressoar com uma vulnerabilidade interna, né? Aliás, o sistema, a situação só consegue ressoar com a sua vulnerabilidade interna. Você é vulnerável internamente. Nossa, eu fico chateada com todos os coleguinhas que agora não querem voltar novamente no Lula. Eu até bloqueio. Agora eu fico chateada com quem não acha que o filho do Bolsonaro tem que entrar. Eu até bloqueio. Eu fico chateada para quem não é corintiano. Eu sou flamenguista, eu subo até no poste quando o Flamengo ganha. Você percebe? Né? Então, a situação só consegue ressoar com uma vulnerabilidade interna. Quando você é vulnerável. Qualquer coisa mexe muito com você de forma fanática, né? Uma crença limitante ou medo, a crença é a porta de entrada interna, né? Então, pare a hemorragia de energia. Fica uma hemorragia de energia, né? E aí surge a doença, a prosperidade não chega na sua vida, tudo começa a dar errado. Então, durante o seu dia, tentarão, assim, te fisgar, assim, com notícias negativas, tentarão te arrastar para o medo. Você já percebeu? Você abre um repórter lá, né? Seja em qual canal. É tudo notícia ruim. Aquilo, você pensa que não, mas aquilo está te afetando, né? E observe tudo sem reagir. Eu até desligo, né? Muda de canal. Quando você sente que está sendo fisgado,
Então, a raiva vai subindo, o medo surgindo, a indignação fervendo. Ai, fico indignada que aquela minha coleguinha não vai voltar no fulano. Você reconhece isso? É, que é o sistema, né? Não, isso é o sistema, isso não é meu. Se o Corinthians ganhar, se o Corinthians perder, isso não é meu. Eu nem ganho, nem perco nada com isso. Para de ser idiota, coleguinha, né? Eu não vou alimentá-lo, deixando a onda emocional passar sem surfar. Não vou surfar nessa onda que eu ganho com isso, né? Então, porque essa provocação tem poder sobre mim, né? Aonde é que eu estou sendo idiota, né? Então, se torne um cientista da sua própria consciência, mapeando e curando o terreno seu interno, seu terreno interno. Vai mapeando e curando o seu terreno interno. Quando você para de tentar forçar, né? O Corinthians tem que ganhar, porque senão eu vou beber, eu vou bater no time que jogou com ele, eu vou querer matar, né? Então, quando você para de tentar forçar, o universo começa a fluir. Você se torna assim imune ao sistema, porque está curando as crenças que os tornavam relevantes. Então, o comando final, você é o operador do sistema. Você tem que operar o seu sistema. Você opera, né? Limpa lá o seu terreno interno. Vai operar esse sistema ou vai continuar fingindo que é um passageiro impotente em um universo aleatório, né? O que é um passageiro impotente num universo aleatório, Maristela? São os NPCs, né? São os segurantes, que é pessoas que fazem o mínimo, e de qualquer jeito, né? O trabalho, faz o mínimo do que prometeu no trabalho, faz de qualquer jeito, e você está refletindo isso no espelho, é que nem eu estou olhando aqui para o computador. Está refletindo o quê? Meu cabelo está do lado hoje? Então está refletindo que meu cabelo está do lado. Eu coloquei o óculos hoje? Então está refletindo que eu estou de óculos. Então o universo está vendo que eu faço as coisas mal feitas, de qualquer jeito, que eu não me importo com o outro. Eu faço com tanta raiva que às vezes eu acabo arrancando uma flor, arrancando uma plantinha, porque eu não estou nem aí. Não estou nem aí, né? Então, de que jeito que eu sou operador do meu sistema, né? Então, eu fico fingindo que eu sou um passageiro impotente em um universo aleatório. Ela é rica, eu sou pobre, né? Então, para Zelante, quanto mais cura as suas crenças, mais você se torna imune às crenças. Você acaba ficando rico mais cedo do que você pensa, porque você passou a fazer as coisas direito, né? E o universo vai devolver esse direito para mim. Nada assim, agindo assim, infestados de parasitas energéticos, né? Você fica assim, agindo assim de uma forma assim, você fica como se fosse assim, infestado de parasitas energéticos. Quando dá importância excessiva a qualquer situação, o veneno silencioso que transforma o objetivo em fardos, né? Outra vez ela me pagou bem menos, agora ela pagou 4 vezes mais, e eu acho que esse objetivo é um fardo, e cria as forças de equilíbrio que sabotam o seu progresso. Eu vou e você fica. Eu marco e remarco uma terapia, você está sabotando o seu progresso. Eu vou e você fica, né? Então, solte a atenção, a sua defesa é não reagir, observar sem alimentar, permanecer invisível ao drama coletivo, né? Cada vez que você reduz a importância, não vou dar importância para nada. Isso não é meu, né? As coisas fluem mais facilmente. É confirmação.
Cada vez assim que você ignora o sistema e sente a sua energia permanecer intacta, é mais uma prova, né? É mais uma prova. O controle remoto, ele está na sua mão. Vai continuar gritando com o espelho, né? Todo comando é seu. Gratidão. Amor sempre.